Olá, queridas traças, estamos de volta com mais um vídeo do Leia Preta Leia. Esse canal onde a gente sempre fala sobre literatura significativa e empoderadora e às vezes uma literatura que acaba com o restinho, aquele pouquinho de saúde mental que você tinha, né? De vez em quando a gente pega um livro desse aqui no meu canal, A Terceira Vida de Grant Copeland, e esse livro ele meio que vai sugar o restinho de sanidade, de saúde que você achou que você ainda tinha. É aquele livro que você tá na beira do abismo e ele vai fazer assim, puf, te empurra lá, sabe? Pois é sobre esse livro que a gente vai falar hoje. Esse livro é da década de 70, A Terceira Vida de Grant Copeland, da escritora americana negra Alice Walker, maravilhosa, também autora de A Cor Púrpura, que eu já resenhei, acho que semana passada. E já vou avisando para vocês que, diferente de A Cor Púrpura, este livro não tem esperança. Então, como diria o nosso querido Dante Alighieri, vós que esse vídeo assistis, abandonai aqui toda a esperança de ainda ter um pouco de sanidade mental. Mas antes da gente começar, peço a vocês encarecidamente, que se inscrevam no canal, deixem aquele like, vamos ao vídeo. Recentemente, em Namur, eu fiz uma parceria com a Tag Livros e a Tag me enviou este livrinho, A Terceira Vida de Grant Copeland. Se eu não me engano, esse livro foi da caixinha da Tag Curadoria de março desse ano, se eu não me engano. Esse é um livro maravilhoso, as edições da Tag, vocês sabem que eu sou cachorrinha da Tag mesmo, sou arroz de Tag, as edições são maravilhosas, vem com aquela capinha assim maravilhosa, tá? E vem com brinde, e vem com mais um monte de coisa. E eles enviaram e falei assim, vou ler, né? Tinha acabado de ler A Cor Púrpura, amei a escrita de Alice Walker. A Cor Púrpura começa com você tendo uma vontade de se matar e depois ela vai melhorando. E eu falei, talvez A Terceira Vida de Grant Copeland também seja assim. Coitada de mim, né? Coitada. Pessoa emocionada. Mal sabia eu, quando eu comecei esse livro, que não havia nenhuma forma dessa história melhorar. E mais uma vez, qual o problema? Essa história é meio que baseada na realidade. Então assim, ele é triste, ele é deprimente, e o que mais deprime é saber que uma situação dessa poderia realmente ter acontecido. Então vamos lá, aviso de gatilho, estupro, violência doméstica, racismo. Se você não consegue, com todo respeito, você não consegue esse tipo de literatura, não recomendo pra você, tá? Assim como eu não recomendaria A Cor Púrpura. Diferente de A Cor Púrpura, em A Terceira Vida de Grant Copeland, os nossos personagens, as nossas personagens não são mulheres, são homens negros que vivem aí nos Estados Unidos no início do século XX. Eles são homens negros que trabalham em plantações de algodão de pessoas brancas, são casados com mulheres negras, e a gente vai ver a vida do ponto de vista deles, dos maridos, dos homens, né? O Grant Copeland, ele é o nosso personagem principal, e a terceira vida é porque esse cara sai e volta da história de diversas formas. O que esse livro fala principalmente? Ele fala sobre masculinidade tóxica, sobre como a branquitude e a escravidão emasculavam ou tentaram emascular o homem negro, e como muitas vezes esse homem negro se tornava violento, mas não aquela violência mítica e folclórica do homem negro que estupra mulheres brancas ou que mata pessoas brancas. Não, uma violência muito ruim também, que é o fato desse homem negro sofrer tanto no mercado de trabalho, sofrer tanto como explorado por pessoas brancas, que ele desconta a sua raiva e a sua emasculação nas suas esposas e nos seus filhos. Então é basicamente sobre isso que o livro fala, como essa estrutura racial acaba produzindo homens negros extremamente tóxicos. Bom, começamos então no início mostrando a primeira vida do Grant Copeland, que era quando ele era casado com uma mulher chamada Margaret, e ele teve um filho chamado Brownfield. Esse cara trabalhava numa plantação de algodão e às vezes ele levava o menino para lá. Ele era um homem taciturno, um homem triste, um alcoolista, uma pessoa que bebia muito e que eventualmente espancava essa mulher e batia no filho. Então ele era uma pessoa muito triste que vivia sob aquele processo de opressão e de diminuição. E ele é descrito como um homem grande, um homem largo, um homem forte, mas que mesmo assim, quando ele estava na presença do seu capataz branco, ele se diminuía e assumia uma espécie de máscara. E o Brownfield, que é o filho dele, passa a observar como o pai muda na figura desse homem branco. Como é que aquele homem que é tão poderoso,
tão autoritário dentro de casa, ele se torna uma máscara embranquecida na frente desse patrão. Como que ele se torna um ser humano extremamente humilhado. E o Grant Copeland, ele é um cara alcoolista e em algum momento ele simplesmente abandona a família. E a mãe dele, a Margaret, acaba passando a mimetizar, a copiar o comportamento deles. Ela se torna alcoolista, ela sai todas as semanas, ela tem um bebezinho e deixa com que o Brownfield cuide, e aí, mais uma vez, temos aquela coisa da cultura da emasculação. Então o Brownfield, ele tá dentro de casa com 12, 14 anos, e ao invés de estar vivendo coisas de menino, ele tem que tomar conta desse bebê. E ele vai se tornando cada vez mais ressentido contra essa mãe e contra esse filho, contra essa criança. E é justamente essa palavra que permeia o livro, ressentimento. Por que esse homem negro trabalha tanto, se esforça tanto, é tão oprimido e ele nunca consegue nada? Ele está sempre falido, ele está sempre alcoolizado, ele está sempre dentro de uma vida extremamente infeliz e ele acaba descontando essa infelicidade nas pessoas que estão abaixo dele na casa, que é justamente essa mulher negra e esses filhos, essas crianças. Em determinado momento a Margaret acaba falecendo e o Brownfield se vê totalmente perdido no mundo. E aí, nesse percurso de procurar o homem, o Brownfield sai andando aí por meio do sul dos Estados Unidos e acaba chegando a uma cidadela onde ele descobre esse cabaré, essa casa noturna que tem, né, garotas de programa e etc. E ele parece muito com o pai dele e ele descobre que o Grant Copeland acabou por, né, passar por ali. E ele tinha uma amante nesse cabaré, que é a Josie. A Josie é Josie Gorda, né, que eles chamam ela assim. Ela é a dona desse cabaré. Pelo que eu entendi, é uma mulher branca que se apaixonou pelo pai e também se apaixona pelo filho. A filha da Josie também se apaixona pelo filho e o Brownfield fica ali durante alguns anos trabalhando no bordel com as mulheres e dormindo com as duas separadamente. E ele acaba se tornando meio que um objeto delas. Ele se sente objetificado, embora ele esteja desempenhando a masculinidade deles. Até que ele conhece a Mem. A Mem é uma mulher negra, de pele mais clara, já começa a descrever assim, mas uma menina educada, que está estudando ali para ser professora. O Brownfield se apaixona por ela e acaba se casando com ela. Mas aquele momento romântico de repente passa e o Brownfield se enxerga exatamente na mesma situação do pai. Um homem infeliz que tem que trabalhar com trabalhos no submundo, trabalhar de forma física. Ele é um cara que mal sabe ler e escrever e ele começa a descontar a sua raiva em cima da mãe e dos filhos. E ele vai drenando a energia, a inteligência e o conhecimento daquela mulher. Ele vai transformando ela numa mulher feia, numa mulher desdentada, uma mulher espancada, uma mulher frágil. Inclusive ele vai tentando arrancar dela o que ela tinha, que era o conhecimento. Ele vai falando com ela, pra que você fala feito branco, né? Ou seja, fala o inglês correto, você tem que falar como preto. E isso vai fazendo com que a Mem vai, entre aspas, chegando ao nível do Brownfield. Esse é o projeto. E no momento que ela chega, nesse momento que ele chega no nível, aí ele passa a culpá-la pela situação que ele criou para ela, por ela estar sempre grávida, por ela estar sempre feia, por ela ser uma mulher ignorante. E a Mem, que era uma mulher estudada, que ia ser professora, acaba se tornando dona de casa, não, acaba se tornando faxineira na casa de pessoas brancas. Ele começa a rebaixar essa mulher. Ele se torna o pior marido possível, até pior do que o pai dele, quando, por algum motivo, o Grant Copeland volta. Só que agora ele não é mais um homem pobre, ele é um homem que tem uma grana para comprar uma fazenda, ele é um senhor já idoso e ele aparentemente se curou de todo aquele ressentimento que ele tinha e ele tenta voltar para ajudar esse filho. Só que ele encontra um filho muito pior do que ele, um filho que o odeia, que é extremamente ressentido com ele, e encontra o filho numa situação total de abjeta, sabe, de tentar colocar essa mulher e essas crianças debaixo do pé dele. E o Grant Copeland, ele tenta ajudar esse filho e ajudar a família desse filho. Só que gera uma questão ainda maior de ressentimento. Então a gente vai vendo o Brownfield criando planos, ele se torna quase um sociopata realmente. Por causa de tudo que ele sofreu, de toda a questão do abandono do pai, da morte da mãe, ele se torna quase um sociopata e passa a criar situações para humilhar ainda mais essa esposa, para humilhar a Josie, que ele tem um caso com ela, e para humilhar cada vez mais esses filhos, né, essas filhas. Então o Grant Copeland, ele acaba se colocando numa situação em que ele tem que agora resolver problemas que foi ele que criou, porque no fim das contas, meio que
deixa transparecer que tudo que está acontecendo no presente é culpa dele no passado, porque ele abandonou o filho, porque ele foi ressentido, porque ele espancou a esposa, porque ele abandonou essa esposa, porque ele levou essa esposa para maus caminhos, né, para bebida, para esbórnia, e agora ele tenta salvar essa família desse filho que na verdade ele criou. Porque o Grant Copeland acabou criando um monstro, o Brownfield ele se torna um monstro, ele é meio que moldado por aquela vida. E por ser um cara que não tem educação, que não tem instrução, o Brownfield ele não tem nenhuma ferramenta para modificar a sua forma de pensar, entendeu? A única questão que ele tem é o instinto natural de vingança, aquele ressentimento, aquela situação de que ele é muito homem, então como é que ele pode estar passando por essas coisas? E isso é muito interessante, porque eu já li muito sobre a questão da masculinidade branca, mas também li muito sobre a questão da masculinidade preta. Como é difícil para esse homem negro viver numa sociedade em que ele é, entre aspas, emasculado pelo homem branco, que ele tem a sua masculinidade, porque a masculinidade tóxica, ela é construída para todos os homens. Essa ideia de masculinidade que a gente tem na nossa sociedade, ela é idealizada para todos os homens. Todos eles querem ser poderosos, homens héteros, cis aí, né? Não tô falando todos não, mas a maioria deles querem ser poderosos, querem ter muitas mulheres, querem que as mulheres os obedeçam, querem ter uma casa, querem ter um carro. Eles querem o tempo inteiro esses signos de masculinidade. E essa história, esse mito é contado para todos eles. Só que os homens brancos é que representam esse mito, é que têm direito a esse mito. E os homens negros, eles querem ter isso dentro de casa, mas fora de casa eles são oprimidos por esses homens brancos e até por mulheres brancas também. Então eles acabam se tornando muito ressentidos. E talvez seja por isso que a mulher preta, por exemplo, seja a maior vítima de violência doméstica no Brasil. É um exemplo que eu estou pensando aqui agora. Porque o homem branco com que ela se casa, espanca, porque ele considera ela menos do que o ser humano. E o homem negro desconta todo o ressentimento que ele tem fora de casa na mulher preta também. Então é muito isso, o fato de que a gente cria aqui nesse livro uma escala de poder. Esse homem negro que sonha com esse mito de masculinidade poderosa, mas que ele é emasculado pelo homem branco e ele desconta a sua frustração nos seres que ele considera inferior, que são os filhos e a mulher. E aí, se o filho for mulher, vai se tornar uma pessoa perdida, uma mulher submissa, uma mulher subjugada, e se for um menino, pode-se mais uma vez desenvolver esse ressentimento e tornar tudo uma bola de neve. Então o Brownfield, cara, ele vai se tornando uma pessoa tão ruim, mas tão ruim, tão asquerosa, que você vai ficando com ódio, e o livro só vai te deixando cada vez com mais ódio. Ele realmente destrói qualquer condição de você ter um pouco de saúde mental. E por que ele faz isso? Porque a escrita de Alice Walker é incrível. Ela se coloca como mulher na cabeça desse homem. Ela analisa muito bem o comportamento desse homem. E também desse homem, o Grant Copeland, que volta depois de tantos anos, 30 anos, querendo recuperar o tempo perdido. Mas ele mesmo já foi responsável por toda a desgraça que está acontecendo. Então ele tenta pelo menos proteger as netas, né? Porque o Brownfield acaba tendo só meninas. Ele tenta proteger as netas desse pai, sabe? E ele tenta criar essa fazenda, ele acaba se casando com a Josie, ele tenta criar um ambiente seguro para não se lembrar da época que ele vivia e que o Brownfield era criança. E além disso, obviamente, tem uma série de outras coisas, né? Violência contra a mulher, violência contra a criança, estupro. Não é um livro fácil de ler, nenhum livro, eu acho, da Alice Walker é fácil de ler, porque, como eu disse, ele reflete muito da realidade, assim, de como seria a vida de uma família negra nos anos 20, lá no sul dos Estados Unidos, sabe? E é muito interessante quando ela fala, porque o Grant Copeland ele foge para o norte, né? Como eles contavam esse mito para as pessoas do sul de que elas fossem para o norte, os negros, eles seriam melhores tratados. E aí o Grant vai para Nova York e descobre que a situação lá é a mesma. Obviamente que é menos oprimido no sentido da estrutura, da infraestrutura, porque ela não tem separação, segregação institucional entre negros e brancos, mas o racismo é o mesmo. O sofrimento é o mesmo, a desconfiança da população é a mesma. Então é muito interessante a Alice Walker tratar como esse mito, né, de que o norte dos Estados Unidos seria melhor do que o sul.
Mais uma vez, meus queridos amigos, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Indico a vocês, não tem como eu dizer para vocês para comprar esse livro, né, da tag, mas indico a vocês que assinem as caixinhas da tag. Tem tanto a tag curadoria quanto a tag inéditos. A tag inéditos, a tag traz livros que nunca foram publicados no Brasil, que são inéditos para a língua portuguesa, e a tag curadoria são livros que a curadoria, a escolha é feita por pessoas ilustres do Brasil. Se eu não me engano, esse livro foi indicado pela Conceição Evaristo também. Então, assim, são pessoas maravilhosas que vão indicar o livro, e obviamente que o livro é maravilhoso, porque ele foi indicado por uma pessoa maravilhosa. E eu indico muito que vocês assinem a tag. É um investimento de 60 e poucos reais por mês, mas se você é uma pessoa que tem uma dificuldade de descobrir que leitura que você quer fazer, ou não tem tempo para ir numa livraria, ou gosta de se surpreender com leituras novas, a tag é uma excelente opção para você. E venha fazer parte desse grupo que já é de mais de 70 mil leitores que fazem parte da tag, tá? E obviamente que você ganha brindezinhos todos os anos, como esse aqui que eu ganhei, que foi por causa... esse foi o brinde mesmo, do Grant Copeland. A gente ganha brinde em todas as caixinhas. Quero aproveitar para convidar vocês para se inscrever nesse canal mais uma vez e deixar o seu like, mas também me siga nas redes sociais, que são Instagram, Twitter e TikTok, meus amores, porque agora eu sou uma booktalker. Acabei me curvando a onda do TikTok. E todas as 3 redes sociais, o meu arroba é Leia Preta Leia, porque o Leia Preta Verso tem que ser unificado. E também, por favor, acesse o meu blog, www.leiapretaleia. O link para todos esses... para o meu blog, na descrição, para a tag, para tudo, estarão aqui embaixo. E, obviamente, vou colocar o link para a resenha de A Cor Púrpura e também no card aqui em cima. Era tudo isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Fico por aqui, beijos e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser e meu relógio biológico permitir, né? Porque eu não estou podendo fazer promessa para vocês, não.